Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento soprava suavemente sobre as colinas de Maplewood, um pequeno bairro tranquilo com casas enfileiradas como lembranças de um passado mais ameno. Na casa no final da Willow Avenue, uma luz ainda estava acesa apesar da hora avançada. Era Evelyn Carter, uma mulher na casa dos 60, com o rosto marcado pela vida, mas cujo olhar ainda conservava um lampejo de ternura indestrutível. Sentada em sua velha poltrona de couro, ela segurava o celular na mão direita, como se aquele objeto frágil contivesse toda a sua razão de viver. Ela estava esperando há horas por uma mensagem do filho Michael. Ela sabia que ele deveria escrever para ela, ele havia prometido. Desde que se casara com Hannah, Evelyn sentia uma distância crescente, um muro invisível erguendo-se entre ela e o homem que ela trouxera ao mundo, criado sozinho após a morte do marido. Evelyn Carter nunca fora uma mulher exigente. Ela não pediu dinheiro nem presentes nem atenção especial. Apenas um pouco de presença. Uma voz ao telefone, um jantar compartilhado, um sussurro de "eu te amo, mãe" no meio de uma frase. Mas essas palavras estavam se tornando raras. Raras demais. A casa, antes repleta de risos e música, agora estava silenciosa. Naquela noite, Evelyn preparou cuidadosamente sua pequena sala de estar. Um vaso de flores frescas sobre a mesa, velas perfumadas e um bolo de maçã que ela acabará de tirar do forno, o favorito de Michael. Ela pensou que talvez finalmente ele viesse e lhe dissesse pessoalmente a data do jantar em família que lhe havia prometido há semanas. Mas o relógio de parede continuou girando, indiferente à sua espera. 1 hora, 2 horas e então um som. O telefone vibrou suavemente. Evelyn inclinou-se para a frente, com o coração a bater forte. Uma mensagem. De Michael. Ela iniciou a conversa com um sorriso nos lábios. Mas o sorriso dela desapareceu imediatamente. Você não está convidado para o jantar, minha esposa não o quer. Mas eu. A mensagem terminou aí. Sem acompanhamento. Sem explicação. Apenas aquele "mas eu" suspenso no vazio, como uma promessa quebrada antes mesmo de ser proferida. Evelyn releu a frase várias vezes na esperança de que houvesse algum erro, que faltou uma palavra, um pedido de desculpas, um mal-entendido. Não, nada. Ela sentiu as pernas fraquejarem, a respiração falhar. Seus dedos estavam tremendo. Essa simples mensagem pareceu arrancar dela anos de amor, sacrifício e esperança. Ela colocou o telefone na mesa de centro e olhou em volta. A sala de estar, as fotos penduradas na parede, Michael quando criança segurando seu diploma, sorrindo em seus braços. Ela se lembrou do dia em que ele havia prometido. Mãe, quando eu crescer, vou cuidar de você, assim como você cuidou de mim. Um soluço abafado escapou de seus lábios. Ela cobriu o rosto com as mãos e finalmente deixou as lágrimas rolarem. O tic-tac irregular do relógio parecia zombar de sua tristeza. Cada segundo era uma lembrança da ausência da pessoa que ela mais amava. Ela permaneceu assim por um longo tempo, sozinha, à luz bruxuleante de uma vela, rodeada pelo doce aroma de bolo de maçã, uma testemunha silenciosa de um amor materno rejeitado. E naquele silêncio que parecia uma oração, Evelyn murmurou com a voz embargada. E meu filho, o que eu fiz para merecer isso? O vento assobiava pelas janelas. Lá fora, a noite cobria Maplewood com uma leve névoa. Lá dentro, uma mãe acabará de perder mais uma vez aquilo que pensava já ter reencontrado, a ternura de um filho. Na manhã seguinte, a luz cinzenta da aurora filtrava-se pelas cortinas de renda da casa de Evelyn Carter. Ela quase não dormiu nada. A mensagem de Michael não parava de girar na cabeça dela, repetidamente, como um eco doloroso que nenhum silêncio conseguia abafar. Ela havia se levantado antes do sol nascer, sem apetite, e se sentado à mesa da cozinha. A xícara de café à sua frente estava fria, esquecida. Suas mãos, apertando a porcelana, pareciam buscar um pouco de calor. O calor de uma presença que ela não sentia há anos. A casa parecia maior do que o normal. Cada quarto exalava solidão. As paredes, adornadas com fotos emolduradas, pareciam contar outra história, a de uma mulher forte, uma mãe dedicada, um lar animado pelo riso de uma criança. Na parede do corredor, ainda havia uma marca de lápis, quase apagada pelo tempo, a medição da altura de Michael aos 10 anos de idade. Evelyn aproximou-se, passou o dedo sobre ele e sussurrou. Você estava crescendo tão rápido, e eu não vi isso acontecer de jeito nenhum. Ela revive aqueles anos de luta, noites sem dormir e sacrifícios silenciosos. Quando seu marido, Thomas Carter, morreu em um acidente em um canteiro de obras, ela teve que enfrentar tudo sozinha, as dívidas,
O luto e o medo de não conseguir dar a Michael uma vida melhor. Mas ela resistiu. Para ele. Sempre por ele. E hoje o homem por quem ela havia feito tudo estava lhe dizendo friamente que não a queria à sua mesa. Porque outra mulher, sua enteada, não a queria. Essa palavra ecoou em sua cabeça, não te quer. Como se ela fosse estrangeira. Como se uma mãe pudesse se tornar um fardo que se esconde nas sombras. Ela pegou o celular e releu a mensagem. Então, com a mão trêmula, ela escreveu: Entendo, meu filho. Tenha uma ótima noite. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo, hesitando em clicar em enviar, mas no fim, ela conseguiu. Era a maneira que ele encontrou de proteger a única coisa que lhe restava, sua dignidade. Após enviar a mensagem, ela desligou o telefone e levantou-se lentamente. Seus passos a conduziram em direção ao jardim. O ar da manhã estava fresco, folhas de carvalho caíam uma a uma sobre o chão úmido. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o tremor em seu peito. Não chore, Evelyn. Você já passou por coisas piores, sussurrou para si mesma. Mas, no fundo do seu ser, uma voz mais suave e sincera murmurou: Não, nada jamais doeu tanto quanto aquela mensagem. Ela decidiu sair, apenas para dar uma caminhada. A estrada para o Parque Maplewood era ladeada por casas tranquilas, varandas decoradas com abóboras. Era outono, e a cidade exalava uma beleza melancólica. As pessoas se cumprimentavam educadamente, algumas até a chamavam pelo primeiro nome. Evelyn era muito conhecida ali, amada por sua gentileza e presença carinhosa no centro comunitário. Mas hoje, ela não queria falar com ninguém. Ela entrou no parque, sentou-se num banco perto do velho carvalho e deixou seu olhar vagar pela luz dourada da manhã. É lá que ela mora com David Miller, seu vizinho, um homem de semblante gentil, sempre acompanhado de seu cachorro. Evelyn, que surpresa te ver aqui tão cedo. Eu precisava de um pouco de ar, respondeu ela suavemente. David sentou-se ao lado dela, percebendo seu olhar vago. Você teve notícias do Michael? Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Sim, uma mensagem. Mas não era a que eu esperava. Mas notícias? Digamos que não fui convidado para o jantar. A esposa dele não me quer lá. David permaneceu em silêncio por um momento, colocando a mão no apoio de braço do banco. Ele sabia que não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Às vezes, disse ele lentamente, os filhos se esquecem de que a mãe nunca deixou de estar presente, mesmo quando pensam que se tornaram independentes. Evelyn assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eu só gostaria de entender o que fiz de errado. O vento soprava suavemente entre as árvores, levando suas palavras para um silêncio que parecia infinito. Ao redor deles, a vida continuava. Crianças brincavam, casais riam, mas Evelyn se sentia invisível. Sozinho, como um fantasma do passado. Talvez não seja sua culpa, continuou David. Talvez ele esteja apenas perdido. Sim, talvez. Mas um filho nunca deve esquecer suas origens. Ela ergueu os olhos para o céu pálido, com as nuvens flutuando lentamente. Seu coração doía, mas algo profundo dentro dela se recusava a morrer. Naquela noite, quando chegou em casa, ela acendeu uma vela perto da foto de Michael quando criança. Ela acariciou a moldura, murmurou uma oração silenciosa e então disse suavemente: Onde quer que você esteja, meu filho, eu ainda te amo. E vou esperar. Então, na quietude da noite, Evelyn Carter fez a única coisa que uma mãe pode fazer quando tudo parece perdido. Ela manteve a esperança viva. Os dias passavam, lentos e vazios, como se o próprio tempo se recusasse a avançar. Desde a mensagem de Michael, Evelyn Carter vinha vivendo numa estranha mistura de tristeza e rotina. Ela fez suas compras, foi ao centro comunitário, trocou sorrisos educados com os vizinhos, mas nada tinha mais a mesma cor. Tudo parecia mais frio, mais distante. O telefone, que estava sobre a mesa da sala de estar, permaneceu em silêncio. Cada vibração a fazia pular de esperança, mas nunca era ele. Michael não respondeu à sua última mensagem. Sem telefonema, sem explicação. Apenas o vazio. Na manhã do terceiro dia, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, David Miller bateu à sua porta. Evelyn, de roupão, abriu a porta com um sorriso forçado. Vou trazer uma sopa para você, disse ele gentilmente. Está congelando lá fora. Você é muito gentil, David. Não precisava ter feito isso. Eu queria, respondeu ele simplesmente. Ele colocou o prato sobre a mesa e sentou-se em frente a ela. Por um instante, nenhuma palavra foi dita. Entre eles existia aquela compreensão silenciosa de almas que haviam sofrido. Você teve notícias do Michael? Perguntou ele suavemente. Evelyn balançou a cabeça negativamente. Não, ele não escreveu. Acho que eu não existo mais na vida dele.
Sua voz falhou ligeiramente. David baixou os olhos, consciente da profundidade daquela ferida. Sabe, Evelyn, disse ele depois de um momento, perdi minha filha há 8 anos. Não por causa da morte, por causa do silêncio. Ela me excluiu da vida dela depois de uma discussão. Nunca mais nos vimos. E acredite em mim, o silêncio é a pior morte. Evelyn o ouviu atentamente e se comoveu. O que ele disse teve um impacto doloroso. E como você conseguiu continuar vivendo? E aprendi a falar com aqueles que estavam ausentes. A perdoá-los mesmo que nunca me pedissem perdão. Ela fez uma pausa por um momento para refletir sobre essas palavras. Falando com os ausentes. Sim, talvez essa fosse a única maneira de sobreviver. Ao cair da noite, quando David foi embora, Evelyn ficou sozinha na cozinha. A chuva continuava a cair constante, quase reconfortante. Ela acendeu um pequeno abajur e tirou um caderno antigo de capa azul. Era um diário que ela costumava escrever quando Michael era pequeno. Páginas repletas de amor, promessas e sonhos. Ela pegou uma caneta e escreveu: Meu querido filho, mais uma vez escrevo-lhe esta noite sem saber se algum dia lerá estas linhas. Aprendi a não guardar mais ressentimento, mas não consigo parar de te amar. Continuo mantendo seu quarto limpo, sua cama arrumada, como se você fosse voltar amanhã. Talvez seja ridículo, mas uma mãe não sabe como seguir em frente. Uma lágrima caiu sobre o papel. Ela deixou secar sem enxugar. Na manhã seguinte, ela foi ao centro comunitário como de costume. Lá, os outros voluntários o receberam com sorrisos genuínos. Evelyn era amada por todos por sua gentileza e devoção. Mas hoje, nem mesmo sorrisos conseguiram aquecê-la. Evelyn, você está tão pálida, disse Marjorie, uma amiga de longa data. Só um pouco cansada, respondeu ela simplesmente. Você deveria pegar mais leve. Está se esforçando demais. Evelyn assentiu com a cabeça, evitando o assunto. Como você explica para alguém que seu coração está vazio? Sentir-se rejeitado pela única pessoa por quem você sacrificou tudo. Naquela noite, ao voltar para casa, ela encontrou uma carta em sua caixa de correio. Seu coração afundou, mas a decepção voltou imediatamente. Não foi Michael quem disse isso. Era um convite dos vizinhos para uma festa de ação de graças. Ela o colocou de lado sem prestar atenção. O que ela queria não era uma festa. Foi uma conversa. Uma palavra. Um pedido de desculpas. Passou-se uma semana. Ainda sem mensagem. Então, numa manhã de domingo, enquanto preparava o chá, seu telefone finalmente vibrou. Ela sentiu o coração disparar. Era Michael. Mãe, me desculpe pelo que aconteceu outro dia. Eu não queria te magoar. Um suspiro de alívio percorreu seu peito. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas antes que ela pudesse responder, chegou uma segunda mensagem. Mas Hannah acha melhor nos separarmos por um tempo para evitar tensão. Espero que você entenda. Evelyn sentiu algo se romper dentro dela, ainda mais intensamente do que da primeira vez. Já não era raiva nem mesmo decepção. Era aquela dor silenciosa e profunda que surge quando você percebe que, na verdade, não importa mais. Ela desligou o telefone, fechou os olhos e sussurrou: Sim, meu filho, eu entendo. Mas naquele exato momento, ela soube que ele não estava entendendo absolutamente nada. Nem o amor que ela sentia por ele, nem a solidão que ele lhe deixou. E quando a chuva começou a cair novamente, Evelyn Carter percebeu que os silêncios entre ela e seu filho haviam se tornado uma linguagem própria. Uma linguagem que ela nunca quisera aprender. O tempo passou, mas a dor de Evelyn Carter não diminuiu. O silêncio de Michael, os pedidos de desculpas educados, as promessas quebradas, tudo isso deixou uma cicatriz profunda em seu coração. Ela havia aprendido a não esperar uma ligação todas as noites, mas seu olhar ainda se voltava para o telefone à menor vibração. Em uma manhã de novembro, ela recebeu uma visita inesperada de Clara Reynolds, uma vizinha e ex-colega de Hannah. Evelyn, surpresa, cumprimentou-o educadamente e serviu-lhe chá, sem suspeitar que esse encontro revelaria uma verdade que ela não estava preparada para ouvir. Evelyn, disse Clara hesitante, não quero me envolver no que não me diz respeito, mas acho que você deveria saber o que está acontecendo. O que você quer dizer? Perguntou Evelyn intrigada. Clara pousou a xícara e respirou fundo. Hannah fala muito no trabalho. Ela diz que você a julga, que nunca a aceitou de verdade. Ela fica dizendo que você acha que ela não é boa o suficiente para o Michael. Evelyn permaneceu paralisada. Ela franziu a testa tentando entender. Eu? Julgá-la? Meu Deus! Eu nunca disse uma palavra ruim para ela. Eu sei. Mas ela parece magoada, ou talvez com ciúmes. Ela diz que o Michael te ouve mais do que ela, e que o relacionamento de vocês a deixa desconfortável.
Evelyn sentiu uma mistura de espanto e tristeza a invadir. Ciúmes? Murmurou ela. De uma mãe? Sim, respondeu Clara suavemente. Acho que ela tem medo de perder o marido. Evelyn levantou-se lentamente e caminhou em direção à janela. A luz da manhã banhava sua sala de estar com um brilho pálido, quase irreal. Ela olhou para o jardim sem conseguir enxergar nada, com o coração pesado. Eu nunca quis me intrometer entre eles, disse ela em voz baixa. Eu só queria que continuássemos sendo uma família. Clara colocou uma mão compassiva em seu braço. Às vezes, pessoas feridas enxergam o mal onde ele não existe. Essa revelação atormentou Evelyn o dia todo. Ela repassou mentalmente todas as lembranças recentes. O jantar de noivado, os comentários sutis de Hannah, os silêncios constrangedores. Ela se lembrou de uma noite, pouco depois do casamento, quando Hannah disse em tom frio: Michael precisa virar a página da sua infância. Você precisa deixá-lo viver a vida dele. Evelyn não entendeu na época. Mas agora tudo ficou claro. Para Hannah, ela era uma rival silenciosa, uma presença forte demais na vida do marido. Assim, para deixar de ser uma ameaça, Evelyn foi excluída. Excluído. Ao cair da noite, ela pegou novamente seu velho caderno azul e escreveu, com as mãos trêmulas: Meu filho, fiquei sabendo hoje que sua esposa acredita que eu sou um inimigo. Gostaria de lhe dizer que não sou uma ameaça, apenas uma mãe. Se por vezes falei com amor em excesso, foi porque nunca soube fazer de outra forma. Se eu parecia distante, era porque tinha medo de incomodar alguém. E se eu permanecer em silêncio hoje, é porque o silêncio dói menos do que as repreensões. Ela largou a caneta, releu suas palavras e, em seguida, fechou o caderno delicadamente. Sobre a mesa, uma foto de Michael quando criança a olhava, com um sorriso radiante no rosto e os braços estendidos. Era aquele sorriso que ela queria ver novamente. Não o olhar frio que ele lhe dirigira nos últimos anos. Alguns dias depois, ela encontrou David Miller no jardim. Ele estava podando as roseiras, usando um boné. Você parece distante, Evelyn disse ele ao vê-la. Acho que finalmente entendi o que tudo isso está escondendo, respondeu ela calmamente. Oh, não é o Michael que está me rejeitando, é a esposa dele. E ele é fraco demais para se opor a isso. David assentiu lentamente. Sim, mas no fundo ele sabe. Ele sabe que você tem razão, que você nunca teve a intenção de fazer mal. Filhos podem mentir um para o outro por um tempo, mas não para sempre. Então por que ele não volta? Perguntou ela com a voz embargada. Porque a vergonha é uma muralha mais alta que o orgulho, respondeu David. Essas palavras permaneceram gravadas em sua mente a noite toda. Ela disse a si mesma que ele tinha razão. Michael não era mau, ele era prisioneiro do próprio silêncio, da necessidade de agradar a esposa, de não criar conflitos. Então Evelyn tomou uma decisão. Ela não ligava mais, não escrevia mais, não implorava mais. Ela pretendia permanecer em silêncio, não por fraqueza, mas por respeito a si mesma. Na manhã seguinte, ela guardou o celular em uma gaveta. Ela acendeu uma vela, colocou a mão no peito e disse suavemente: Fiz tudo por ele. Agora depende dele voltar. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma estranha paz, frágil, mas real. Uma paz que nasce da aceitação. A lesão ainda estava lá sim, mas ela já não a controlava. Lá fora, a neve começava a cair nas ruas de Maplewood. Evelyn Carter, sentada junto à janela, observava os flocos de neve caírem lentamente. Seu coração ainda sangrava, mas em meio a essa dor, nasceu uma certeza. O amor de mãe nunca desaparece. Ele espera pacientemente no fim do silêncio. A noite caiu sobre Maplewood como uma cortina pesada. Os postes de luz projetavam uma luz alaranjada nas calçadas molhadas e nas casas, as famílias se reuniam para jantar. Em todo lugar, risos e vozes se misturavam ao som dos talheres. Em todos os lugares, exceto no número 24 da Willow Avenue, onde Evelyn Carter permanecia sozinha, sentada em frente a uma mesa posta para dois. Durante horas, ela ficou olhando para o relógio pendurado na parede, cada tic-tac ressoando como um tapa silencioso. Ela havia prometido ao seu coração que não choraria esta noite. Deixar de ter esperança. Mas seu coração se recusou a obedecer. Sobre a mesa, a refeição que ela havia preparado esfriava lentamente. Um assado, legumes perfeitamente temperados e aquele bolo de maçã que ainda cheirava a canela. Era o prato favorito de Michael. Mesmo quando era pequeno, ele sempre pedia 2 fatias. E agora, ele estava a apenas algumas ruas de distância, sentado à mesa em casa, talvez rindo, sem pensar que a poucos metros dali, sua mãe jantava sozinha. Evelyn tentou imaginar aquele jantar. Ela viu Hannah elegante, com seu sorriso gélido entronizada na ponta da mesa.
Ela conseguia ver o filho, desconfortável, tentando evitar o assunto que lhe queimava os lábios. Ela se perguntou se, ao menos, ele havia pensado nela. Se entre uma garfada e outra, ele tivesse olhado para a janela, buscando em meio à noite a sua memória. Naquele exato momento o telefone vibrou. Seu coração disparou. Uma mensagem. Ela abriu. Mas não era Michael. Era Emma, filha de sua antiga vizinha. Senhora Carter, acabei de passar em frente à casa do seu filho. Tem muita gente aqui hoje à noite, deve ser a recepção de que ele falou. A senhora não está lá, está? Evelyn hesitou em responder. Seus dedos digitavam lentamente. Não, Emma. Eu não fui convidada. Ela desligou o telefone sem fôlego. Então, lentamente ela se levantou, pegou o casaco e saiu. O vento estava fresco. As folhas secas estalavam sob seus pés. Seu coração batia acelerado, mas ela continuou avançando de cabeça baixa como uma sombra entre sombras. Do lado de fora da casa de Michael, a luz brilhava através das cortinas. Silhuetas se moviam, risadas irrompiam. Ela permaneceu ali por um instante, escondida atrás de uma árvore, observando a cena de amor misturada com dor. Pela janela da sala de estar, ela avistou seu filho. Ele serviu vinho e riu com os convidados. Ele parecia feliz. E, no entanto, por um instante, ele ergueu os olhos, como se tivesse pressentido algo, um olhar, uma presença. Seus olhares se cruzaram através do vidro. Um breve momento de suspensão. Evelyn sentiu as pernas tremerem. Michael, no entanto, permaneceu paralisado. Então, de repente, Hannah apareceu atrás dele e colocou a mão em seu ombro. Ele desviou o olhar. Foi como levar uma facada nas costas. Evelyn recuou ofegante. Ela se virou, com a visão embaçada pelas lágrimas. Ela já não tinha forças para andar, mas mesmo assim caminhou. De volta à casa, ela fechou a porta delicadamente. Seu olhar recaiu sobre a mesa posta, as velas apagadas, a comida fria. Ela sentou-se, tremendo, e murmurou no silêncio. Eu dei tudo de mim, Michael, tudo mesmo. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem. De Michael. Ela hesitou, suas mãos estavam suadas, então abriu. Mãe, me desculpe pelo que aconteceu hoje à noite. Vou explicar tudo. Eu te amo. As lágrimas corriam livremente. Não era muita coisa, mas era tudo o que ela esperava ouvir. Evelyn fechou os olhos e apertou o telefone contra o peito. Ela disse a si mesma que esperaria. De novo. Talvez para o último. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas da pequena casa de Evelyn. A mesa do dia anterior permanecia intocada, os pratos estavam frios, as velas apagadas e o bolo de maçã seco. Mas algo havia mudado. No ar, um silêncio diferente, quase pacífico. Evelyn tinha se levantado cedo. Ela havia orado, guardado a louça e então se sentado na beira da cama com uma nova resolução. Ela ia conversar com o filho. Não para reclamar, nem para culpá-lo, mas para compreendê-lo. Ela vestiu seu casaco cinza, pegou sua bolsa e saiu. Seus passos eram calmos e determinados. A névoa matinal envolvia Maplewood, e as primeiras folhas de outono caíam das árvores, como que para acompanhar sua marcha silenciosa. A porta da casa de Michael abriu-se lentamente. Hannah apareceu, surpresa. Seus impecáveis cabelos loiros, seu olhar cauteloso, tudo nela exalava controle. Evelyn, você está aí? Sim, disse ela suavemente. Gostaria de falar com meu filho. Silêncio. Hannah hesitou então, num tom seco. Ele ainda está dormindo. Não é uma boa hora para isso. Evelyn olhou-a diretamente nos olhos. Nunca é uma boa hora, não é? Hannah desviou o olhar. Então ela suspirou. Muito bem. Entre. A sala de estar brilhava com luxo moderno. Móveis brancos, arranjos de flores caros e fotos emolduradas. Nenhuma delas mostrava a Evelyn. Ela notou a ausência da mesma forma que se nota uma cicatriz. Poucos minutos depois, Michael desceu as escadas, ainda de camisa. Seu rosto congelou ao vê-la. Mãe, eu ia te visitar hoje. Ela sorriu tristemente. Eu sei. Você sempre diz isso. Michael permaneceu em silêncio e depois sentou-se em frente a ela. Ele parecia nervoso, brincando com os dedos na xícara de café. Mãe, me desculpe pelo que aconteceu ontem à noite. Foi complicado. Só quero saber por que, Michael. Por que não fui bem-vindo? Hannah interveio imediatamente com voz firme. Porque a sua presença deixa o Michael desconfortável. Desconfortável? Evelyn repetiu suavemente. Desde quando uma mãe deixa seu filho desconfortável? Um silêncio pesado se instalou. Evelyn olhou fixamente para o filho, esperando que ele falasse. Michael suspirou profundamente. Não é você, mãe. É a Hannah. Ela acha que você não me apoiou quando eu pedi demissão para abrir meu próprio negócio. Evelyn permaneceu paralisada.
Não é compatível? Michael, vendi meu carro para te ajudar a pagar pelo seu primeiro imóvel. Eu sei, mas ela tem outra versão. Hannah respondeu friamente. Eu simplesmente disse que algumas feridas não cicatrizam quando se revive o passado. Michael precisa seguir em frente, sem ficar preso a tudo isso. Ela deixou a frase incompleta, mas Evelyn entendeu. Tudo isso significou ela. Sua presença. A história dele. Sua vida modesta. Evelyn sentiu o coração apertar. Ela colocou a mão sobre a mesa com calma. Então sou eu quem precisa ser apagado? Ninguém respondeu. Ela se levantou e pegou sua bolsa. Muito bem. Não quero perturbar sua paz. Mas lembre-se, Michael, um dia você entenderá o que perdemos quando deixamos que alguém decida por nós quem temos o direito de amar. Ela deu um passo em direção à porta. Mas então Michael se levantou de um salto. Mãe, espera. Ele se aproximou com a voz embargada. Ela mentiu para você. Ontem foi ideia minha não te convidar. Evelyn ficou olhando fixamente. Para quê? Porque eu estava com vergonha. Porque meus colegas estavam lá, e Hannah costuma dizer que a gente simplifica demais, torna tudo muito antiquado. Eu tinha medo de que eles zombassem de mim. As palavras caíram como pedras. Evelyn sentiu a garganta apertar, mas ela não gritou. Ela simplesmente olhou para ele com uma tristeza silenciosa. Meu filho, tudo o que eu fiz foi para que você se orgulhasse de mim. E naquela noite você ficou envergonhado. Michael baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Hannah permaneceu em silêncio. Evelyn dirigiu-se para a porta. Antes de partir, ela se virou uma última vez. Um dia, Michael, você entenderá que o amor de uma mãe não brilha em encontros sociais. Ele brilha nos silêncios, nos sacrifícios, naquilo que você não vê. E ela partiu com os passos trêmulos, mas o coração livre. Algumas semanas depois, uma carta chegou à casa de Michael. Um roteiro que ele sabia de cor. Ele abriu a porta com a mão tremendo. Meu querido filho, eu não te culpo. Às vezes, os corações se perdem antes de se reencontrarem. Saí de Maplewood. É hora de eu viver um pouco para mim mesma. Mas saiba de uma coisa, aconteça o que acontecer, você sempre será meu filho. Ah, e eu te amarei além do silêncio e da distância. Mãe. Michael chorou por muito tempo. Talvez seja tarde demais. Mas em seu coração, uma luz se reacendeu. Ele sabia que acontecesse o que acontecesse, um dia teria que voltar à Willow Avenue, onde tudo começara, para pedir perdão não com palavras, mas com um amor redescoberto. 10 anos haviam se passado. O tempo apagou as rugas da raiva, mas não as do arrependimento. Em Maplewood, o vento outonal soprava novamente sobre as folhas douradas e nas ruas tranquilas, as lembranças flutuavam como um aroma familiar. Um carro preto parou em frente à casa antiga no final da Willow Avenue. A tinta estava descascada, as persianas rangiam um pouco, mas a casa ainda parecia velar por ela, digna e silenciosa, como se estivesse à espera. Michael Carter saiu do veículo. Seus cabelos, agora salpicados de grisalho, emolduravam um rosto cansado, mas sereno. Atrás dele saiu uma jovem Claire, sua filha de 10 anos, curiosa e vivaz. Michael permaneceu imóvel por um instante, com o olhar fixo na casa. Já fazia uma década que ele não pusera os pés ali. Desde o dia em que sua mãe partiu sem dizer mais nada, ele nunca mais encontrou coragem para voltar. Mas naquela manhã, um telefonema inesperado informou Ad que estava morando ali novamente em sua antiga casa. Ele respirou fundo, pegou na mão da filha e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia uma oração para ele. A porta abriu-se lentamente. E lá estava Evelyn Carter, na moldura. Seus cabelos prateados formavam uma coroa ao redor de seu rosto sereno, e em seus olhos brilhava a mesma luz que ele conhecia desde a infância. O tempo parou. No início, nenhuma palavra foi dita. Apenas a respiração deles, os olhares e aquela emoção ardente que haviam reprimido por tempo demais. Então Evelyn sussurrou. Você não teve pressa, Michael. Ele assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Tempo demais, mãe. E de repente, sem aviso prévio, ele deu um passo à frente e a tomou em seus braços. Um longo silêncio se instalou, o silêncio de um reencontro que nem mesmo os anos conseguiram quebrar. Evelyn fechou os olhos, contendo um soluço. Ela havia sonhado com esse momento tantas vezes que lhe parecia irreal. Quando finalmente se separaram, Michael apresentou a menina ao seu lado. Mãe, quero te apresentar alguém. Esta é a Claire. Evelyn inclinou-se, com o coração a tremer, e colocou a mão na bochecha da criança. Você tem os olhos dele, murmurou ela com um sorriso. Claire olhou para ela. Papai me falou muito sobre você. Ele diz que você é a mulher mais corajosa que ele conhece. Evelyn engasgou com um soluço. Ela olhou para o filho, surpresa. Michael sorriu gentilmente.
Eu tinha vergonha de você, mãe. Agora tenho vergonha de ter tido vergonha. Procurei por você em cada sucesso, em cada momento de solidão. Mas é aqui nesta casa que eu deveria ter voltado mais cedo. Evelyn pegou na mão dele. O amor de uma mãe nunca morre, Michael. Ele espera. Sempre. Mesmo quando tudo parece perdido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, a casa na Villa Avenue se encheu de risos novamente. Evelyn preparou um jantar simples, mas repleto de memórias. O mesmo assado, os mesmos legumes, e um bolo de maçã. Michael deu uma mordida com lágrimas nos olhos. Sabe, disse ele, sorrindo em meio às lágrimas, continua tão bom quanto antes. Porque é feito com perdão, respondeu Evelyn suavemente. O fogo crepitava na lareira. Claire ria enquanto brincava com o gato velho que dormia no tapete. E lá fora, a noite envolvia Maplewood num brilho tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, Evelyn Carter não se sentia mais sozinha. O vazio do passado se fechou, não pelo esquecimento, mas pelo amor redescoberto. E nesta casa que voltou a ganhar vida, o tempo finalmente começou a pulsar ao ritmo do coração de uma mãe e um filho reconciliados.